Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu como vencer a demanda. Olá, boa noite, meus irmãos. Bem-vindos aí a mais um programa Raízes da Umbanda, sempre indo ao ar aqui pela Rádio Toques de Aruanda, às terças-feiras, das 10 às 11 da noite. Para quem não me conhece ainda, sou Marco Facas, dirigente espiritual da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e também o apresentador desse programa. Antes de nós começarmos aí o nosso tema de hoje, de responder as perguntas, eu gostaria de fazer uma oração, elevando o nosso pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir para que nos envolva nesse momento com a força dos vossos mistérios, nos dando proteção e sustentação para a realização de mais um programa. É isso que eu vos peço e desde já vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar aí de mais um tema que foi sugerido aí durante a semana por alguns irmãos, que é sobre as águas sagradas dentro da Umbanda, né? Então nós vamos falar aí um pouquinho das águas da natureza, dos pontos de força, explicando aí um pouquinho para que serve cada uma, enfim, para a gente, vamos só fazer uma introdução sobre isso, né? E caso tenha algumas dúvidas, como de sempre, coloco a vocês aí à disposição os nossos canais de comunicação para serem encaminhadas as dúvidas, seja pertinente a esse tema ou a qualquer outro assunto pertinente à nossa amada Umbanda. Então nós temos aí pelo Facebook duas páginas, uma é a do programa, que é o programa Raízes da Umbanda, e a outra é a página do nosso centro, né, que é a Tenda de Caridade Pai João, Caboclo 7 Pedreiras, hífen Umbanda. Nós temos também o Skype, que é Pai João 7 Pedreiras, e temos aí também o nosso e-mail no centrodeumbanda@live.com. Qualquer um desses veículos aí de comunicação, nós estaremos aí acessando ao vivo, né? São 10 horas e 3 minutos aí dessa terça-feira. Então eu vou dar início a esse tema e peço para que no decorrer aí do nosso bate-papo, as perguntas sejam enviadas e a gente já responde em seguida. Tá certo? Então vamos lá. Nós encontramos na literatura de Kardec várias menções ao fato da água ser uma substância suscetível de se impregnar com fluidos espirituais. Por exemplo, ao analisarmos aí a passagem do Evangelho de São João, no capítulo 9, versículos de 1 a 34, em que Jesus cura um cego de nascença, usando lama formada com sua saliva. Kardec diz, no capítulo 25 de A Gênesis, que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo,
podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículos ou, se quiserem, de reservatório. Um outro comentário também da linha kardecista vem do Espírito Lísias, que explica a André Luiz que abre aspas, a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui em nosso lar, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Fecha aspas. Para o Espírito Bezerra de Menezes, nós temos também aí o conhecimento em que ele faz uma observação em que a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portador. E na Umbanda? Né? Na Umbanda nós temos, na realidade, a água, de um modo geral, ela é um dos elementos naturais mais receptivos, com uma energia altamente atratora e condutora. Ela é utilizada nas nossas oferendas, onde nós podemos aí estar colocando nas quartinhas, nos copos de firmeza dos anjos de guardas. É muito utilizada também no batismo umbandista, né? Seja ele da vertente que for. Nós entendemos aí que o batismo umbandista, todas as vertentes utilizam aí a água no batismo, e de um modo geral em muitos rituais aí da Umbanda, né, que é utilizado principalmente pelos guias espirituais, nos momentos onde há necessidade de realizar uma limpeza, uma purificação, uma energização do nosso corpo astral ou da nossa casa. Afinal, existem cargas e energias maléficas que somente esse elemento natural é capaz de desfazer, de limpar, de equilibrar, né? Então, assim, nós vamos citar algumas águas e vamos estar fazendo aí um breve relato do que cada água, aonde é aplicada, né? Então, a primeira aqui que a gente comenta é a água do mar, né? Que é ótima para descarrego e para energização. Temos aí como entendimento, pelo fato dela bater contra as rochas e a areia da praia, ela vibra energia. Por isso, nunca se apanha água do mar quando o mesmo está sem ondas, aquele mar calmo, né? Nós sugerimos que seja retirada essa água do mar para levar para os nossos terreiros, para levar para a nossa casa, quando estiver aí com ondas. A energia salina do mar, ela queima as larvas e os miasmas astrais, principalmente sobre a vibração da nossa mãe Iemanjá. Nós podemos ir molhando os chakras à medida que nós vamos adentrando no mar, pedindo licença. No final de fazermos aí a nossa coleta, podemos dar um bom mergulho de cabeça e imaginando que estamos deixando todas as impurezas espirituais e recarregando os corpos de sutis energias. Ideal se nós conseguirmos aí realizar esse mergulho no mar com as ondas, né? Simultaneamente a isso, nós saudamos a nossa mãe Iemanjá e todo o povo do mar.
Uma outra água que nós utilizamos bastante, a água de cachoeira, né, que, no nosso entender, aí, tem a mesma função do banho de mar, das águas do mar, só que executado em águas doces. A queda d'água, ela provoca um choque em nosso corpo, restituindo aí as energias ao mesmo tempo em que limpamos toda a nossa alma. E é água batida nas pedras também, nas quais elas vibram, elas crepitam e livra-se de todas as impurezas. Além disso, é nas águas das cachoeiras que conseguimos aí retirar qualquer impregnação de energia de sangue que eventualmente tenha sido projetada em nosso corpo etérico. Então, questão de demanda, né, de vibrações aí energéticas, onde houve a introdução de sangue, de matança, de animal contra nós, a água da cachoeira é ideal para ser feito uma limpeza em relação a esse tipo de energia. O ideal que nós entendemos é de se tomar o banho em cachoeiras localizadas próximas das matas e sob o sol. Nós saudamos a nossa Mãe Oxum e todo o povo d'água, tanto ao entrar, nos usufruir da água, tanto para a coleta, tanto para um banho, e ao sair também agradecemos a nossa Mãe Oxum por permitir a nossa entrada nas suas águas. As águas de rios e de lagoas têm também uma grande propriedade curadora e equilibradora. Se o rio tiver pouco movimento, né, quase parado, assim como a lagoa ou mangue, essa água tem uma energia decantadora e curadora, onde nós entendemos aí, onde nós saudamos, onde nós utilizaremos essa água em relação ao orixá, nossa mãe Nanã Boroquê. Se o rio for bem movimentado, com corredeiras, a energia da água é energética, equilibradora e reparadora. Então nós também, novamente, saudamos a nossa Mãe Oxum. A água mineral, a água da pureza, do equilíbrio, da harmonização e da paz, ela envolve os nossos chakras, desobstruindo e equilibrando eles também. É uma água muito fácil de se encontrar. Por isso, a sugestão aí é de aproveitarem esse axé. E na utilização dessa água, nós saudamos o nosso Pai Oxalá. A água de poço, né, água de poço artesiano, ela é excelente nos casos de doenças, tanto no corpo espiritual como no corpo astral, pois tem uma grande energia transmutadora. Essa água, ela está em contato com a terra, que nós entendemos aí que é o agente mais poderoso de regeneração física, absorvendo a energia ruim da área afetada, colocando em seu lugar uma energia boa. A cura, ela se processa graças a uma troca de energia devido à interação entre os componentes físicos, químicos e energéticos que a própria Terra oferece. E nessa utilização, nós saudamos ao nosso Pai Obaluayê. A água de chuva, ela é altamente energética e purificadora. É a água que entrou, né, que entrou no estado de vaporização
e absorveu toda a energia do ar, quando novamente ela entra em um outro estado de mudança e retorna ao estado líquido, caindo do céu sobre a terra. Por isso, é utilizada justamente nos momentos em que precisamos de mudança. A água da chuva, quando cai, ela é benéfica e pura, porém, depois de cair no chão, torna-se pesada, pois atrai as vibrações negativas do local, sendo ótima também para banhos de descarrego e limpeza de ambientes, pois é ela que limpa as ruas e as encruzas, carregando todas as vibrações dos trabalhos arriados nesses locais. Saudemos aí a nossa mãe Iansã, dona do tempo e das tempestades. Bom, meus irmãos, esse foi um comentário, foi o nosso tema de hoje, né? Algo bem superficial, mesmo porque nós temos aí algumas perguntas vindas aí da semana já para responder. Então a ideia é de nós otimizarmos aí o tempo e responder aí a pergunta dos irmãos. Antes de começar aí a responder, eu gostaria de, para quem está chegando agora, chegou um pouquinho atrasado, eu gostaria de relembrar aí os nossos canais de comunicação. Pelo Facebook nós temos duas páginas, que é a página do Programa Raízes da Umbanda, e a página do nosso centro, que é Tenda Pai João e Caboclo Sete Pedreiras com hífen Umbanda. Nós temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, e o nosso Skype, que é Pai João Sete Pedreiras. Gostaria de deixar um recado que na próxima sexta-feira nós teremos aí na nossa casa espiritual, na tenda de Pai João, gira de Erês, na próxima sexta-feira. A tenda de Pai João fica localizada na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, a Praça Silvio Romero. Todos os nossos trabalhos, eles são caritativos e todas as consultas, elas são individuais. Então, se você não conhece o nosso trabalho ainda, as portas estão abertas. Nós entregamos as senhas a partir das 8 horas e os nossos trabalhos começam aí às 8h30 em ponto. Temos aí uns 10 minutos de tolerância. A pessoa que se atrasa, nós temos aí, então, podendo entrar aí até 8h40 no máximo. Quem já conhece o nosso trabalho, não preciso dizer, né, as portas também estão abertas, já sabem aí todo o procedimento da nossa casa. Queria também deixar de quem está ouvindo pela primeira vez, nós dispomos na nossa casa espiritual a leitura de Jogo de Búzios. Então, se você quiser saber o seu orixá de frente, o seu ajuntó, tiver aí a necessidade, está passando a necessidade aí de receber alguns conselhos de direcionamento em alguns campos, de todos os campos da sua vida, então agende aí uma consulta conosco, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com. O nosso Jogo de Búzios, ele é apenas presencial. Nós não fazemos aí a leitura de Jogo de Búzios pela internet, pelo Skype, pelo Facebook, enfim. Só presencial, e é também feito na tenda de Pai João, que é na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Então, é um horário pré-agendado, um dia pré-agendado. Então, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com
para que, me sugerindo aí uma data para a gente estar agendando isso, tá certo? Bom, então vamos lá para as perguntas. Deixa eu só ver aqui no e-mail. Bom, tem um primeiro e-mail aqui do nosso irmão Jefferson Lima. Boa noite, Marco Facas. O que quer dizer quando, em algumas determinadas situações, em uma consulta, um guia nos oferece água para beber depois desta consulta? Bom, meu irmão, agradeço aí pela sua participação e assim, e agradeço pela audiência. Como nós falamos aí no nosso tema de abertura aí, né, no nosso texto, a água, ela pode ser utilizada para diversas situações. Numa consulta, quando você está com uma entidade espiritual, você fala dos seus problemas, é feito aí um passe, pode ser que seja feito um descarrego, enfim, né, pode ser que você seja emantado aí com poderes de ervas, de pedras, de acordo com o seu problema. No final, o que acontece? Possivelmente, pelo que você está me descrevendo, o guia, ele, antes de lhe dar a água para você beber, ele faz o que nós chamamos aí de cruzamento. Ele consagra aquela água para um determinado fim específico, para aquilo que você comentou com ele, conversou com ele do seu problema, e a ideia é de te deixar equilibrado com aquela água, ou de te proporcionar energias boas para que fique na sua parte espiritual, né, para que concentre maiores energias boas, porque se você vai no centro de Umbanda e você fala dos seus problemas, você recebe um passe, você tem os aconselhamentos, então o guia identifica a sua necessidade naquele momento e através da água ele se utiliza daquele elemento natural para estar te concedendo energias melhores e ficar com você, impregnado em você essas energias boas, né? Ou até mesmo pode se utilizar, muitas das vezes, um guia espiritual, ele pode cruzar uma garrafa de água, né? Essas normais aí de 1 litro, 2 litros, enfim, cruze e dá para o consulente levar para casa, para tomar de hora em hora, ou de dias em dias, enfim, ele dá uma receita, e antes de ele entregar essa água, ele consagra aquela água, seja para um determinado orixá, para uma força da natureza, e aquela água vai te ajudar até mesmo numa cura. Então, meu irmão, respondendo a sua pergunta assim, bem objetivamente, existem diversas possibilidades do guia estar cruzando essa água, de estar consagrando essa água para estar te ofertando, seja você beber na hora, na presença dele, seja para você levar essa água para a sua casa, tá certo? Agradeço pela sua participação, e se ficou alguma dúvida, por favor, me responde novamente o e-mail. Nós temos aqui a pergunta do nosso irmão Leandro Silva. Como é e de quais maneiras posso energizar minhas pedras, inclusive minha pedra de ametista? Com qual frequência e obrigado? Bom, meu irmão, tudo depende da forma em que você vai estar utilizando essas pedras, né? Se você vai estar utilizando essas pedras, por exemplo, para ser sustentação no seu terreiro, na sua casa espiritual, você vai estar fazendo de uma maneira. Se for para você energizar as suas pedras
para uso seu, né, para você fazer que seja um fio de conta com pedras naturais, você vai estar fazendo a energização, a consagração de outra maneira, entende? Então, assim, respondendo bem objetivamente, os elementos que você vai estar utilizando, no meu modo de ver, e como nós fazemos isso na nossa casa espiritual, você em todas elas vai ter um ponto comum onde você vai estar utilizando o elemento fogo. Você vai estar utilizando as velas, você vai estar evocando a força, né, o poder daquele determinado orixá que rege aquela pedra. E também uma parte muito comum é de você mergulhar, de você submergir todas essas pedras pertinentes ao orixá em que você está consagrando. Ok? Então você vai deixar, seja de um dia para o outro, seja 3 dias, seja 7 dias, aí as entidades elas vão te dar esse informativo, né? Mas o que vale para você, para eu responder a tua pergunta, é de que seja a água e seja o fogo, vão ser os elementos em comum, independente para como você vai consagrar essa pedra, entende? Evoca a força do orixá, coloca a água pertinente a esse orixá, a vela, a cor correspondente ao orixá que você está evocando aquela força. Ok? Espero ter respondido aí a sua pergunta, e se não ficou alguma dúvida, por favor, você me pergunta qual a frequência. Isso também vai depender de como você vai utilizar essas pedras, né? E aí fica a critério da espiritualidade passar essa informação para você. Tá certo, meu irmão? Se ficou alguma dúvida, por favor, faça os seus comentários e nós estaremos aí, ainda dá tempo para a gente estar interagindo, tá certo? Muito obrigado, que Oxalá abençoe aí sempre os seus caminhos. Nós temos aí o Dealmir Oliveira. Olá, gostaria de esclarecimento sobre as águas sagradas na quartinha do terreiro. Bom, meu irmão, nós utilizamos aí a quartinha, né, nas oferendas. Ela se torna um objeto sagrado para o determinado orixá, para nós estarmos fazendo as nossas oferendas e estar colocando essas águas num objeto, vamos chamar assim, entre aspas, objeto, num objeto também sagrado que vem da natureza, né? Uma vez nós entendermos que quando se usa a quartinha de barro, nós estamos colocando a origem da vida, né, que veio do barro, nós estamos ativando essa força, esse elemento do barro juntamente com a água. E no caso das quartinhas brancas, que nós normalmente oferendamos aí para Oxalá, justamente significa a pureza, significa a transparência, significa que aquela água sagrada ela é colocada na força do orixá pertinente àquela quartinha. Entende, meu irmão? Então, assim, são fundamentos que nem todas as casas de Umbanda utilizam-se de quartinha, né? Muitas delas utilizam-se de copos normais. Na nossa casa, especificamente, nós utilizamos a quartinha, né? Seja para qualquer orixá, seja orixá feminino, seja orixá masculino, nós nos utilizamos por entender justamente desse fundamento do barro e também da pureza em se tratando de quartinhas
voltadas para o nosso Pai Oxalá. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, por favor, só passar novamente a mensagem, nós vamos estar interagindo. Vamos aí para mais uma pergunta. Nós temos aqui no e-mail nossa irmã Célia. Boa noite, obrigado pelos esclarecimentos. Tenho uma pergunta. Como se deve fazer ao adentrar um ponto de força? Por exemplo, um cemitério, uma mata, a própria praia, para realizar uma oferenda. Bom, minha irmã, agradeço aí pela sua participação, pela sua audiência. Nós temos aí diversas formas, né, que é conhecido, em que as pessoas fazem aí para adentrar um ponto de força. Então, por exemplo, eu vou te dizer as coisas em comum, né, que nós fazemos para adentrar os pontos de força, seja eles quais forem. Pode ser um cemitério, seja a mata, seja a praia, seja uma cachoeira, seja, enfim. É importante que, antes de adentrarmos qualquer um desses pontos de força, nós saudemos, primeiramente, os guardiões, os senhores Exus e as senhoras Pombagiras, que estão à frente desse ponto de força, guardando. Saudando, pedindo a licença para se adentrar nesse campo de força, e que eles nos proteja de toda e qualquer eventual energia negativa que venha querer se aproximar de nós. Feito isso, se você, por exemplo, estiver indo para o cemitério, nós pedimos, antes de entrar ao nosso Pai, primeiramente saudamos aí o Exu da porta, né? E pedimos também, antes de entrar, evocamos ao nosso Pai Obaloaê, ao nosso Pai Omulu e à nossa Mãe Iansã, para que nos dê licença de adentrar o Campo Santo e que nos envolva com a força, com o poder dos mistérios, e que nos dê a proteção devida contra eventuais energias negativas. E, a partir daí, nós entramos no cemitério, nos dirigimos aí. Muitas vezes os nossos trabalhos são feitos no cruzeiro. Enfim, nas matas, nós entramos e pedimos, antes de adentrarmos, né, na mata também, nós pedimos licença ao nosso Pai Oxóssi, que nos envolve e nos proteja. Da mesma maneira, a nossa Mãe Iemanjá na praia, da mesma maneira, a nossa Mãe Oxum na cachoeira, da mesma maneira, a nossa Mãe Nanã, né, em Lagoas, enfim. Então, esse procedimento é feito por nós, que, por isso que eu te disse, algumas coisas, essas coisas são feitas comumente em qualquer ponto de força, porque nós entendemos que todo ponto de força tem o seu Exu, tem a sua Pombagira, tem os senhores guardiões, senhoras guardiãs, daquele ponto de força. Então nós pedimos essa licença, essa autorização e essa proteção para adentrarmos. Então, e aí assim, dependendo da sua casa, você tem um algo mais ou um algo menos. Então assim, eu aconselho a irmã seguir aí a doutrina do dirigente ou da dirigente da casa, né? Porque assim, nós temos aí algumas particularidades quando nós adentramos um ponto de força, e que pela experiência, vamos falar assim, ela nunca é igual ao de outros irmãos, entende? Então assim, por isso que eu entendo que não seria legal falarmos disso aqui, mas essa parte em comum é tranquilo da gente estar falando. Ok, minha irmã? Agradeço muito pela sua participação.
e pela audiência também. Se ficou alguma dúvida, por favor, responde, me coloca um outro e-mail para a gente estar interagindo, tá certo? Nosso irmão Delmir Oliveira, ok, ele agradece aí pela resposta, deixa eu ver aqui, pela resposta das águas nas quartinhas. Ouvi e muito contribuiu para a minha caminhada. Meu irmão, muito obrigado, e esse é o objetivo nosso aqui no programa, o objetivo da rádio como um todo, é de contribuir aí para com os irmãos na fé aí, para estar cumprindo a sua caminhada, e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos, tá certo? Para quem chegou agora, sou Marco Facas, dirigente espiritual da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras, localizada aí na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, Praça Silvio Romero. Lembrando que nós teremos gira de Herês na próxima sexta-feira, com as nossas senhas aí sendo entregues a partir das 8 horas da noite, e os nossos trabalhos começando aí a partir das 8h30. Então, quem não conhece ainda o nosso trabalho, as portas estão abertas. E também, para quem está chegando agora, não conhece ainda o programa Raízes da Umbanda, nós temos 2 páginas no Facebook, dê uma curtida nelas, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. As páginas são, a página do programa é Programa Raízes da Umbanda, e a página da Tenda de Pai João é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, Umbanda. Então, se você não conhece aí o nosso trabalho, ajude aí a contribuir, a expandir aí o nosso trabalho, curtindo aí a nossa página, tá certo? Vamos lá. Nós temos uma pergunta aqui pelo Skype. Irmão, boa noite. Aproveitando a pergunta de uma irmã, se faz necessário ainda hoje fazer entregas em qualquer campo de força dos orixás? Olha, meu irmão, eu, assim, respondo a sua pergunta com 100% de certeza, né, por vivenciar isso. É necessário, porém, é necessário a oferenda, e é obrigatório nós, umbandistas, após a oferenda, recolhermos todos os lixos que eventualmente fiquem no campo de força, né? A ideia é de nós recolhermos aí a sacolinha plástica, de nós recolhermos a garrafa de vidro, a garrafa de plástico. É legal, se for possível, esperarmos aí até o final da vela acabar, para que nós recolhamos a borra da vela, né? Então, essa consciência, eu não sei o motivo assim da sua pergunta, mas nós entendemos que o culto à natureza é 100% Umbanda, né? Então, de que maneira eu vou saudar, de que forma que eu vou louvar, de que forma que eu vou agradecer, né, a nossa mãe Oxum, por exemplo, de não ir numa cachoeira, né, de levar uma oferenda. Tanto é que se nós formos aí pegar como exemplo o local, né, do meu pai de santo, do pai Ronaldo Linares, do Santuário Nacional da Umbanda, localizado no município aqui vizinho a São Paulo, do ABC Paulista, em Santo André, é um espaço propício, né, para se fazer as oferendas ao orixá direto na natureza, né? Então, meu irmão, seja na natureza e seja também no cemitério, né? Nós temos aí a informação que também no ABCD Paulista, no cemitério de Diadema, foi concedido uma lei municipal de que o cemitério é aberto,
até no período da noite, da madrugada, para os umbandistas, para os candomblecistas, para serem feitos trabalhos no cemitério. Então, meu irmão, isso é primordial dentro da religião Umbanda, ok? Espero aí ter respondido aí a sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, a gente vai interagindo aqui pelo Skype, tá certo? Agradeço pela sua participação, pela sua audiência, e que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Eu tenho aqui... eu tenho uma pergunta aqui do irmão Marcelo Souto Vaz. Boa noite, gostaria de uma informação. Qual seria a verdade sobre a vida? Aí ele abre aspas. Ir para frente na vida. Qual seria a verdade sobre a vida? Ir para frente na vida ou não, em caso de não desenvolvimento da mediunidade? Bom, meu irmão, agradeço aí pela sua participação, pela sua audiência e pela sua pergunta. Eu imagino que você está iniciando o seu passo, os seus primeiros passos aí na Umbanda. Então, meu irmão, eu te respondo assim, ó. Você me pergunta qual a verdade, né, sobre a vida de não ir para frente caso você não desenvolva a sua mediunidade. Eu digo para você com 100% de certeza. Nenhuma, meu irmão. As coisas não dependem uma da outra. Eu entendo, meu irmão, que assim, a sua pergunta, ela é pertinente, mas assim, eu entendo, pois assim, quantas vezes eu ouvi dizer, né, que uma pessoa saiu de um determinado terreiro, pois a vida dela não andava, aí vai para outro e a vida continua na mesma. Esse tipo de frase, né, nós entendemos assim, sempre vem de pessoas que vão nas casas espirituais de terreiro, mas assim, elas vão com um intuito de resolver os seus problemas como num passe de mágica, né? Como se as entidades estivessem lá por obrigação para serem as tábuas de salvação dessa pessoa, né? Existem médios e consulentes por aí que nunca levaram, por exemplo, nada para um terreiro, né? Sem ser pedido. E eu falo isso assim, não como uma obrigatoriedade, mas eu faço aqui um comparativo, né? Que quando a corda aperta o pescoço, como diz o ditado, aí vem com um monte de presente, com o mundo e o fundo, como se quisesse, por exemplo, comprar o afeto, né? Comprar o afeto e a proteção, por exemplo, de um Exu, né? Chegam até levar até o uísque para o Exu, como se aquela entidade não conseguisse, né, identificar essas verdadeiras intenções por trás daquele comportamento. Entendeu, meu irmão? As pessoas, elas não sabem, ou elas se esquecem que quando elas estão ali diante do médium incorporado, né, com o seu guia, elas estão lidando com espíritos, com entidades espirituais evoluídas, né, que elas acham que tem o poder de ludibriar a entidade que está ali presente, como se ela não enxergasse aquelas intenções, né, aquele interesse. E que pouca fé, né, que só tem quando se precisa de amparo espiritual, né? Eles alimentam pensamentos, né, quando essas pessoas chegam lá nas nossas casas, que assim, quando não chegam em nossas casas, na realidade, né, não estou precisando de nada,
né? Para que eu vou levar uma flor, né? Para que eu vou levar uma vela para o congá, né? Vou tomar meu banho, eu não estou precisando de nada, né? Para que eu vou no terreiro, né? Nosso irmão Alan ainda falou há pouco aí no programa anterior, né? Que algumas pessoas que falaram que não foram no terreiro em função, até ele brinca, em função da novela, enfim. Ou assim, ele pensa, tá, eu estou bem nesse momento, então na sexta-feira, nessa sexta eu não preciso ir lá, não preciso ir no terreiro, sabe, é complicado isso. A impressão que me passa é exatamente essa, de que as nossas casas espirituais, elas estão virando um jogo de interesse, né, um jogo de toma lá da cá, sabe, uma infinita barganha, né, de tudo que quanto é jeito. E compete a nós, umbandistas, seja dirigente, médio, cambônio, até mesmo os iniciantes, que é muito importante aí, vocês terem esse estudo, vocês terem essa consciência de passar para o pessoal lá fora, né, para aqueles que chegam na nossa casa, de ensinarmos a eles. Eles têm que aprender, né, de que as entidades não estão lá para coisas supérfluas, e sim para auxiliar a gente nos nossos caminhos, nos caminhos dessas pessoas que estão lá, né? Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Não quero me aprofundar, mas pode confiar no que eu estou te dizendo, meu irmão. Não tem nenhuma relação isso que você me perguntou, tá certo? Se você estiver ingressando realmente na Umbanda, pode ir com os dois pés, que com certeza isso vai te dar aí amparato espiritual, tá certo? Você não vai ficar nem mais rico e nem mais pobre, tá certo? Muito obrigado pela sua participação e muito axé. O nosso irmão retornando aí o comentário referente a fazer oferenda ainda nos campos de força. Irmão, muito boa e esclarecedora suas respostas. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua participação, e eu fico aí à disposição para eventuais dúvidas, tá certo? Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Boa noite, gostaria de tirar uma dúvida. Nossa irmã Eliana Siqueira. Quando se tem várias entidades da mesma falange nos incorporando, isto significa que todas irão trabalhar conosco, ou que ao final de um processo só restará uma trabalhando? Meu irmão, agradeço pela sua participação. Deixa eu só entender o que você... quando você tem várias entidades da mesma falange nos incorporando, isso significa que todas irão trabalhar conosco? Ou que ao final de um processo só restará uma trabalhando? Bom, vamos responder assim. Primeiro, eu estou entendendo que você está chamando de falange todas as linhas de trabalho que você incorpora. Estou entendendo que você está chamando de falange você trabalhar com o preto velho, de você trabalhar com o caboclo, de você trabalhar com o baiano, de você estar trabalhando com o marinheiro, enfim. Então, minha irmã, para isso, nós não entendemos como falange, nós entendemos como linha de trabalho. Então, se você está em desenvolvimento, né, recebendo todas essas entidades, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, o Exu, a pombagira, elas são os seus guias, elas são as suas entidades espirituais, elas são as suas linhas de trabalho. Na medida em que você vai no seu desenvolvimento, entendo que a sua casa espiritual tenha o desenvolvimento mediúnico. À medida em que você vai desenvolvendo, né, essa comunicação com as diversas linhas de trabalho, elas se tornam as suas entidades. Então,
Então, por exemplo, numa gira de preto velho, a sua preta velha, ela, no momento oportuno, no desenvolvimento, ela vai riscar o ponto dela, ela vai falar o nome dela, e ela passa a ser a sua entidade na linha de trabalho pretos velhos e pretas velhas. Mesma coisa acontece com o caboclo, mesma coisa acontece com o Exu, mesma coisa acontece com o Pombagira. Tá certo, meu irmão? Espero que eu tenha entendido aí a sua pergunta, se foi isso mesmo. Se não foi, eu fico à sua disposição aqui pelo e-mail, sem problemas nenhum, da gente estar interagindo. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado aí pela sua audiência. 22 horas e 50 minutos. Acho que dá tempo aí para mais perguntas. Vamos lá. Boa noite, Marco Facas. Obrigado pelos esclarecimentos. Tenho uma dúvida. O tridente em que a maioria dos Exus num terreiro utiliza, qual a simbologia desse instrumento? Bom, deixa eu ver se coloca... é minha irmã, a Silvia. Silvia, assim, ó, o tridente, ele é um elemento, como você mesmo disse, de trabalho do Exu, né? Ele é tradicionalmente um elemento divino, né? E não só para a Umbanda, não só para o Candomblé, não só para a entidade Exu, né? Várias culturas e deuses, né? Utilizavam o tridente. Por exemplo, se você pesquisar sobre Netuno, se você pesquisar Poseidon, se você, se eu não me engano, Shiva, foram deuses e que se utilizavam de tridente. Então, o tridente especificamente, o instrumento, ele representa, no nosso conhecimento e no nosso entendimento, ele representa a Trindade. Tá? Então, ele representa para nós, por exemplo, o alto, o meio e o embaixo. Ele representa o céu, o mar e a terra. Ele pode representar luz, sombra e trevas. Então, minha irmã, a forma em que o Exu vai se utilizar do tridente para estar fazendo o seu trabalho, para estar utilizando, seja no médium, seja num trabalho da casa, seja para um consulente, enfim, o significado desse instrumento para nós é de que é um começo, um meio e um fim, né? É como nós falamos. Ele o próprio nome já diz, né? Ele representa a Trindade. Entende, minha irmã? Então, assim, espero ter ajudado aí na sua dúvida. Ficando dúvidas, por favor, me mande aí por e-mail que nós vamos interagindo aí, apesar do programa já estar acabando, nós vamos interagindo aí durante a semana, tá certo? Deixa eu ver para mais uma pergunta. Só deixa eu fazer uma atualização aqui. Vamos lá. O que é o Exu de Encruzilhada e um da Calunga Grande? O senhor pode me explicar qual a função deles? E qual a diferença entre encruzilhada macho e encruzilhada fêmea? Nosso irmão Robson Freitas. Olá, meu irmão, obrigado pela sua participação, muito axé. Vamos lá. O Exu de Encruzilhada, dizendo muito
um Exu de encruzilhada e um Exu... Bom, primeiramente, Calunga Grande. Calunga Grande quer dizer praia. Provavelmente, o que você quis me dizer é Calunga Pequena, onde são conhecidos aí os Exus de cemitério. Então, assim, o Exu de encruzilhada é o Exu que possui os mistérios daquele ponto de força, porque a encruzilhada é um dos pontos de força de Exu, né? Então, é o Exu que detém o conhecimento daqueles mistérios, efetivamente, da encruzilhada. E o Exu, se for Exu da Calunga Pequena, e houve aí um erro de digitação, são Exus, como eu disse, do cemitério, né, que tem o seu ponto de força no cemitério. Se for Exu da Calunga Grande mesmo, são Exus guardiões do mar, do ponto de força de nossa mãe Iemanjá. Entende, meu irmão? Então, são esses Exus que nós saudamos, até mesmo numa pergunta da irmã, pedimos a licença, saudamos quando nós vamos adentrar ao campo de força de nossa mãe Iemanjá. Entende? E com relação a diferença, né? Você me pergunta qual a diferença entre encruzilhada macho e encruzilhada fêmea. A encruzilhada fêmea é aquela encruzilhada em que não tem 4 caminhos, né? Imagina que você tem uma rua principal, você tem uma travessa, né? E na frente dessa travessa não se tem uma outra rua, ok? Ela é fechada. Então essa travessa ela termina numa rua e do outro lado da rua não tem rua nenhuma, né? Tem um muro, tem, enfim. E já a encruzilhada macho são as encruzilhadas em que existe uma outra rua, são 2 travessas que são separadas por uma rua no meio. Entende? Então essa é a diferença de encruzilhada macho e encruzilhada fêmea. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação e se ficou alguma dúvida, fico à disposição aqui no e-mail novamente, tá certo? Que Oxalá ilumine seus caminhos. Bom, chegando ao final mais um programa aí, Raiz da Umbanda. Quero aqui reforçar que a nossa casa, ela oferece e dispõe de jogos de búzios. Então, se você tem interesse em conhecer o seu orixá de frente, o seu ajuntó, quiser mais informações aí de que caminhos, quer que o búzio te sugira alguns caminhos que você deve tomar na sua vida, você me manda um e-mail. Essas consultas elas são pré-agendadas, né, tanto no seu horário como também no dia. Me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com, já sugerindo o dia e a hora, enfim, e eu te passo maiores informações, tá certo? Nessa sexta-feira nós teremos a nossa gira das crianças, dos herês, na tenda de Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, localizada na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, né, bem próximo ao shopping Metrô Tatuapé, próximo à Praça Silvio Romero. Então, você que não conhece os nossos trabalhos, não conhece a nossa casa, fica aí o convite, estamos aí de portas abertas para recebê-los. E os que já conhecem, sejam novamente muito bem-vindos. Entrega da senha às 8 horas e os nossos trabalhos começam às 8h30, com tolerância de 10 minutos, tá certo? Gostaria de encerrar o programa fazendo sempre uma oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, os nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho. E agradecer mais uma vez por nos envolverem na força dos vossos mistérios, nos dando proteção e sustentação para a realização de mais este programa. Nós os agradecemos, muito obrigado e muito obrigado. Agradecemos a vocês, ouvintes, pela audiência, pelas perguntas,
Agradecemos aí a toda a equipe da Rádio Toques de Aruanda por estar colocando mais uma vez esse programa ao ar. Tá certo? Eu aguardo vocês todos na nossa gira de crianças e aguardo também vocês na próxima terça-feira com mais um programa Raízes da Umbanda. Muito axé e que Oxalá ilumine o caminho de nós todos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.